tarde. Vamos continuar, então, a nossa atividade. Agora, eu convido para coordenar essa mesa, Andréa Lauermann, do Instituto Langage. Obrigada, Andréa. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para essa discussão. Então, nesta terceira mesa, nós teremos a presença do Joel Birman, Jairo Gerbasi e Eduardo Leal Cunha. Os nossos convidados terão 20 minutos cada um, e assim, então, teremos ao final um momento para a rica troca de questões e debates. Podemos começar, então, professor Joel? Bem, boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao convite feito pelo Instituto Langage, ao mesmo tempo congratular os meus colegas Christian Hoffmann e Chamamá pelo livro deles, traduzido por português, né, sobre trauma, com a colaboração importante para psicanálise contemporânea, né? E o que eu queria colocar aqui nessa intervenção para vocês, eu vou fazer uma intervenção em 2 tempos, eu espero que eu tenha tempo para fazer isso, né? Eu vou tentar correr o máximo que eu puder, né? Retomar a questão do trauma na tradição psicanalítica, Freud em particular, Freud e Ferenczi, na medida em que essas duas produções estão, de uma certa forma, acopladas historicamente, né? No segundo momento, retomar os problemas do trauma colocado pelo coronavírus, né? Então, para a gente começar, sem mais delongas, né, já que o tempo é curto, né, eu queria lembrar para vocês que a construção da psicanálise ela se fez a partir da ideia de trauma, né? O Chamamá evocou há pouco, né, como a teoria da sedução do abuso sexual do Freud introduzia uma hipótese traumática fundamental ali naquilo que algumas vezes se chama da pré-história da psicanálise, né, onde o real da sedução ou do abuso sexual seria produtor daquilo que se chamava de psiconeuroses, né? Essa hipótese perdurou ali durante 3, 4 anos na tradição anterior à invenção da psicanálise, de forma que a invenção da psicanálise se dá quando o Freud resolve fazer uma espécie de autocrítica em relação à sua teoria da sedução, né? Dizendo não acreditar mais na sua neurótica, né? No sentido de que aquilo que os seus pacientes diziam eram produzidos a partir de narrativas fantasmáticas, né? E não acontecimentos reais, né? De forma que o Freud, a partir daí, criou uma diferença entre o que ele chamava de realidade psíquica e realidade material, né? Eu acho que essa é o momento mítico da constituição da psicanálise, né? E, nesse sentido, Freud cria, a partir daí, todo um campo do analisável baseado nas ditas formações do inconsciente, né? Como Lacan denominou aquilo que o Freud destacou, né? Seja os sintomas, seja o sonho, seja o ato falho, seja o lapso, seja o xiste, ou seja a transferência, né? Como campo do analisável, né? Então, esse modelo do analisar centrado na relação entre desejo e recalque, né, sintoma, né, ele vai perdurar até os anos 15, 17, quando eu acho que aí uma primeira fratura vai começar a se dar nesse modelo, em torno da experiência propriamente da melancolia e do luto, né? Eu acho que o Freud aí começa a levantar uma nova hipótese baseada na experiência da perda, né? Da perda do outro, né? Seja lá esse outro, um outro humano, seja ele um ideal, seja ele uma ideologia, né? Onde o Freud fala dessa experiência de decepção com essa perda e o efeito traumático que essa perda provoca, né? De maneira que o sujeito se cola ao objeto, pode se colar ao objeto,
e diante da impossibilidade de fazer o luto dessa perda, o sujeito é conduzido a uma experiência propriamente melancólica. Então, o que está em jogo aí nesse modelo é o modelo da perda de si, né? Da perda do objeto, perdão, né? Que eu acho que orienta, reativa uma hipótese traumática inicial numa outra perspectiva. Mas eu acho que a hipótese traumática inicial ela vai ser realentada a partir dos anos 20, com a experiência da Primeira Guerra Mundial, o surgimento inicial das ditas neuroses de guerra, e, em seguida, a generalização do modelo das neuroses de guerra para o campo das ditas neuroses traumáticas, né? E nesse campo das ditas neuroses traumáticas, onde o Freud registra, diferentemente do discurso psiquiátrico, o traumatismo através de um sonho centrado na dor e não como realização de desejo, né? Um pesadelo, né? Que acossa o sujeito. E eu acho que o Freud aí ele determina a experiência do trauma como uma experiência não mais de perda do objeto, mas de perda de si. Eu acho que se a gente quiser cunhar uma leitura interessante do trauma, e eu estou propondo isso, o que está em jogo no trauma é a experiência da perda de si, a experiência da morte psíquica, né? da morte psíquica condensada no trauma. E o Freud, eu acho que problematiza não só o novo dualismo, pulsão de vida e pulsão de morte em torno disso, né? Com todas as relações entre o masoquismo e a dita pulsão de destruição, mas eu acho que ele cria também uma diferença entre duas modalidades de angústia, uma angústia que ele chama de uma angústia sinal, onde o sujeito antecipa o pior, criando defesas antecipadas, né, para evitar exatamente a experiência do desamparo, né? E o Freud aí utiliza essa descrição que ele tinha feito lá no projeto de uma psicologia científica, né? O evitamento da experiência do desamparo através da angústia sinal. E quando essa antecipação não se faz possível, né, o sujeito é lançado naquilo que a gente poderia chamar de uma angústia do real, uma angústia do real, né, onde o sujeito cai numa posição propriamente traumática. Eu acho que é essa descrição que o Freud faz nesse contexto, e eu acho que essa descrição do Freud traz de volta para a psicanálise a centralidade da problemática do trauma, né? E ela volta aí para não desaparecer mais, seja com Freud, seja com Lacan, seja sobre a forma de que a pulsão é traumática, seja sobre a forma de que o real é traumático, né? A experiência psicanalítica vai ser modulada por essa dimensão traumática, né? E o que me parece importante de ser caracterizado aí, né, na figuração que o Freud faz em oposição à figura do pai, né, é se ele enterrou a teoria da sedução com a ideia de que ele não poderia aceitar o fato de que o pai pudesse ser perverso e fazer mal para sua prole, para os seus filhos. Ele traz o pai nesse contexto da reativação da neurose traumática sob a forma do pai que não consegue proteger o infante do pior, né? Então, a gente se vê diante de uma nova equação, tanto psíquica quanto civilizatória, né? Onde o outro não consegue mais nos proteger do pior. Eu acho que isso aí abre toda uma avenida que, com diferentes modulações posteriores, vai caracterizar a nossa história desde os anos 20 do século passado, né? Onde nós, para parodiar um título do Pontalise, né, nós nos deslocamos do campo do desejo para o campo da dor, né, que eu acho que é aquilo que vai nos pautar. Então, se a gente retoma agora, isso de uma maneira muito compactada e sintetizada, eu tentei condensar para vocês do que poderia ser uma leitura do trauma, né? Eu queria, antes de mais nada, fazer uma diferença entre a experiência do desamparo e a experiência do desalento, né? Na medida em que a experiência do desamparo, que é marcada historicamente na nossa vulnerabilidade, né? E como eu disse, o Freud
tocou nisso desde do projeto de uma psicologia científica, né? Onde o choro da criança é a razão de todos os motivos morais quando o outro nos acolhe, né? A experiência do desalento, ela se provoca quando o outro não nos responde. E o fato de que o outro não nos responda, que nós caímos na angústia do real, né? Ela tem o sentido de que nós não temos mais uma perspectiva de futuro, né? O arco do tempo, o arco da antecipação do tempo não existe mais, e nós caímos numa experiência, seja ela traumática, seja ela propriamente melancólica. E me parece que a chave que eu, pelo menos, passei a considerar para ler a pandemia do coronavírus entra nesse esquema que eu estou tentando esquematicamente comunicar para vocês, em torno dessa experiência do desalento, né? Onde, efetivamente, a experiência do coronavírus ela tem um efeito traumático na medida em que a gente se vê diante de um ser invisível, né? Mas de um ser invisível diferente dos outros, por exemplo, diferente do vírus da gripe, onde o conhecimento médico em torno do vírus H1N1 nos dá alguma capacidade de antecipação do pior, enquanto no caso do coronavírus, por nossa ignorância quase total, menos hoje do que antes, mas ainda hoje presente, a respeito de como se confrontar com esse vírus, nos coloca numa condição desprotegida, desamparada diante desse vírus, né? De maneira que a gente não tem como se antecipar isso. Se antecipar isso significa o quê? Significa tornar esse vírus invisível e situar aquilo que é indizível em dizível. Digamos que o sistema de proteção psíquica face ao traumático é quando a gente transforma o invisível em invisível e propriamente o indizível em indizível. Agora, o ponto importante para ser acrescentado a esse esquema propriamente psicanalítico é que eu acho que esse esquema psicanalítico ele não pode prescindir das relações entre esse impacto propriamente traumático, das formas de governabilidade. É uma maneira de introduzir aqui nesse nosso esquema traumático a categoria do grande outro, que foi introduzido por Lacan, mas numa perspectiva genealógica, né? E fazer uma espécie de leitura diferencial, né? Das diferentes formas de experiência que aconteceram com o coronavírus, se a gente contrapor diferentes tradições civilizatórias. Então, em relação a isso, a gente pode dizer que a experiência asiática foi muito mais exitosa em relação ao combate à pandemia do coronavírus, não apenas porque a experiência asiática ela é totalitária, mas, sobretudo, porque existe na tradição asiática aquilo que o Liu e Dumont chamam de sociedades holísticas, sociedades onde o indivíduo ele está subsumido à totalidade do social. E essa totalidade não implica necessariamente em totalitarismo. Então, as regras sanitárias, científicas, poderiam ser perfeitamente bem atendidas pelas populações asiáticas na medida em que havia uma relação entre indivíduo e totalidade social nas tradições asiáticas, segundo essa fórmula das sociedades holísticas do antropólogo Liu e Dumont. No caso da Europa, ou no caso do Brasil, ou no caso dos Estados Unidos, onde nós temos sociedades propriamente individualistas, onde os indivíduos não estão subsumidos à totalidade da representação do social, né? Nós tivemos na Europa uma assunção pelos Estados europeus do discurso da ciência e, ao mesmo tempo, uma prática de convencimento das suas populações do bem fundado do discurso da ciência, de maneira que as regras propostas pelo Estado de distanciamento social, de proteção social, de rastreamento de casos, etc., foi relativamente
seguida aqui ou ali, com variações pelos diferentes países europeus, de maneira que o efeito desamparante da pandemia ele contou uma espécie de cuidado provocado pelos Estados europeus, diferentemente do que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque no Brasil e nos Estados Unidos imperou aquilo que mediaticamente se chama o negacionismo da ciência, feita tanto pelo Trump quanto pelo Bolsonaro, né? Esse negacionismo, que eu acho que, do ponto de vista psicanalítico, quer dizer a ideia de recusa e não a ideia de denegação, né? Eu sei, mas mesmo assim, retomando a célebre metáfora do Octavio Manoni, né? Então, eu acho que nós fomos submetidos aqui ao pior e fomos jogados numa experiência radical de desalento, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Razão pela qual não é um acaso que o número de casos e o número de mortes no Brasil e nos Estados Unidos são os campeões mortíferos da pandemia, indiscutivelmente, né? Nós estamos em primeiro e segundo lugar em relação a isso, né? E o Brasil, do jeito que a coisa vai superar os Estados Unidos, onde a situação hoje está mais sob controle sobre o governo Biden, né? Sobre essa nova forma de governabilidade, né? De maneira que nós fomos submetidos a um desalento violento, né? Onde foi colocada em jogo uma política genocida, né? Uma prática necropolítica de poder, né? No caso do Brasil, voltado para o extermínio dos mais pobres, dos favelados, dos moradores da periferia, das populações indígenas, né? Que tem uma mortalidade muito maior do que a média da população, da mesma forma como acontece com os negros, né? E com as populações desprivilegiadas. Em relação a isso, voltando à proposta que o meu amigo Chamamá fez de pensar no traumatismo difuso, eu diria, Chamamá, que a ideia do traumatismo difuso tem que ser tomado numa perspectiva propriamente genealógica. Não se pode pensar no traumatismo fora de uma perspectiva propriamente genealógica que está presente tanto na experiência europeia, mas também na experiência brasileira e latino-americana, né? Onde, nessa perspectiva genealógica, né, ela se revela aquilo que a pandemia mostrou a olhos vistos no mundo todo, mas no Brasil e na América Latina de forma caricata. É a desigualdade que ficou escancarada ao máximo nos efeitos da pandemia, tanto do ponto de vista sexual, social, né? Os pobres foram mais afetados que os ricos, onde os negros foram mais afetados que os brancos, onde os gays foram mais afetados do que os héteros, onde os transexuais foram mais afetados do que os heterossexuais. Quer dizer, as nossas desigualdades elas foram altamente acentuadas e essas desigualdades elas remetem, efetivamente, para a dimensão genealógica de um projeto brasileiro ligado ao racismo estrutural, intimamente articulado, né, ao nosso projeto de uma sociedade escravocrata e colonizada, do qual o Brasil ainda não acordou inteiramente desse processo. Nós começamos hoje a arranhar a superfície propriamente desse processo. Então, na proposição que eu gostaria de fazer para vocês, eu acho que essa ideia de um traumatismo difuso, eu acho que ele seria mais rico de ser apropriado e aprofundado e mesmo operacionalizado do ponto de vista clínico, se a gente o retoma numa perspectiva genealógica, que a gente pode entender aí o que é a violência da polícia nas favelas, que aconteceu, que o Supremo Tribunal Federal no Brasil foi obrigado a intervir para impedir que as polícias matassem as populações pobres nas favelas do Rio de Janeiro, e que recentemente a polícia resolveu furar essa impossibilidade provocada pela
pela proibição do Supremo Tribunal Federal, fazendo essa catástrofe que foi essa mortandade em Jacarezinho, que aconteceu há 20 dias atrás, né? De maneira que a gente tem toda essa dimensão colonizada e genealógica racista na sociedade brasileira. Então, nesses termos, né, eu não vou descrever aqui todo o campo sintomático, tal como eu descrevo no meu livro sobre o trauma na pandemia de coronavírus, mas eu queria, para encaminhar um pouco para a conclusão, porque eu acho que o meu tempo já está se esgotando, me parece, né? Trazer de volta um comentário que no livro do Camus sobre a peste, ele faz um comentário muito interessante. Em algum momento do romance é dito assim: a pandemia que estourou agora, ela já estava antes presente sobre uma série de signos. A pandemia não nasceu do nada, né? Dizia o personagem do Camus, né? Então, o que a gente tem que se perguntar é quais são essas condições de possibilidade que levaram a pandemia atual e levaram a esses efeitos traumáticos do ponto de vista estritamente genealógico. Eu destacaria duas dimensões fundamentais. Uma que é óbvia, né? Que é toda a dimensão da destruição do planeta, toda a dimensão da destruição ecológica, toda a impossibilidade de uma política de sustentabilidade, e do qual o Brasil hoje é o campeão da destruição planetária, como se sabe, né? Basta ler qualquer jornal, todos os dias sai uma notícia sobre isso, né? Mas essa dimensão de destruição do planeta, ela é a versão contemporânea de uma transformação ecológica que acontece em todas as pandemias do passado e todas as epidemias, né? Se a gente for ver lá a epidemia grega da Guerra do Peloponeso, que foi relatada pelo Tucídides, sobre que aconteceu numa época de mudança ambiental violenta, a pandemia da peste negra no século XIV, que implicou previamente uma destruição das florestas, a pandemia inglesa do século XVII, que implicou também uma destruição das florestas, a epidemia da cólera na França e a epidemia da gripe espanhola no começo do século XX, todas elas implicaram numa transformação ecológica fundamental. Então, o que nós estamos assistindo hoje, com essa destruição do planeta, ela é mais uma versão desse elemento invariante para qualquer teoria de uma pandemia, que é a destruição do meio ambiente. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, rapidamente, né, tem uma segunda dimensão a ser considerada. A pandemia que aconteceu, que nos acontece e que incide preferencialmente, como eu disse, de uma forma bastante hierarquizada no que tange as questões social, racial, étnica, sexual ou de gênero, ela tem como matéria-prima as transformações no que tange à precarização provocada pelo neoliberalismo. O neoliberalismo, ao destruir as classes médias, a provocar uma proletarização disseminada no mundo todo, ele destruiu os laços sociais, tornou vulneráveis as populações, de maneira que as populações que possam ser vulneráveis estruturalmente pelo desamparo, elas se tornam marcadas pelo desalento, né? Profundamente, né? De maneira que não é um acaso, né? Que em 2018 a depressão se transformou, né? Na doença considerada mais frequente no mundo todo, doença que até então era lugar que até então era outorgado para quê? Para as doenças cardíacas, para o câncer, para as doenças degenerativas do sistema nervoso. Mas se a depressão passou a ocupar, junto com outras perturbações psíquicas conexas, esse lugar destacado como uma patologia mais disseminada no mundo todo, foi por conta desse impacto
precarizante, proletarizante provocado pelo neoliberalismo, que foi reativado em 2008 com a crise do sistema imobiliário internacional, que foi reativado em 2015 com a guerra no Oriente Médio e a migração e esse grande exílio populacional provocado pela guerra da Síria. Quer dizer, então, há toda uma precarização como um segundo elemento fundamental a ser considerado nessa perspectiva. Então, para concluir, me parece que, se nós queremos pensar num traumatismo difuso e não pontual, a melhor forma de pensar nisso, que pode abrir um futuro para uma repensada do traumatismo em psicanálise, é pensar o traumatismo numa perspectiva propriamente genealógica, onde a dimensão histórico-social, étnica das populações, elas são atingidas de uma forma diferencial, né, de acordo com essas dimensões genealógicas que marcam as formas de subjetivação. Muito obrigado, desculpe ter esticado um pouquinho o tempo. Até. Muito obrigada, Joel. 5 minutos que sempre valem muito a pena, né? Agora, então, gostaria de convidar o Jairo. Lembrando, então, Jairo, que temos 20 minutos para que a gente possa depois abrir para as questões. Seu microfone já está aberto. A palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde. Agradeço o convite com muita alegria. O convite do Instituto Language me foi comunicado por Andrea Lauermann. Estou muito contente em participar de uma mesa com Joel Birman. Posso dizer meu mestre, e Eduardo Leal, meu querido colega. Eu temo pela minha intervenção, porque vou tomar uma direção um pouco distinta do que eu vi até aqui desde a 13h. Eu fiz umas anotações que quero ler para vocês. Primeiro, quero tratar da diferença entre epifania e trauma. Quero, na verdade, transmitir a hipótese de que a ideia de trauma não nos convém. Quero dizer que o desencadeamento de uma neurose, de uma psicose, não é em razão de um trauma. Quero propor que se utilize, de preferência, o léxico epifania, sobretudo no sentido usado por James Joyce, no sentido de whatness, de o que é, de sequididade. Quero dizer que o desencadeamento de um sintoma analítico advém de uma experiência trivial. Mesmo o léxico marca, usada por diversos autores, não é o mais adequado. Nem trauma, nem marca, talvez o melhor ainda seja dizer que o falacer é feito de traços. Por exemplo, baiano, negro, médico. Alguém que diz eu sou bipolar também indica um traço
de seu sujeito. Freud afirmou em O Eu e o Isso que um trauma acontece, seja por causa de uma experiência muito intensa ou por causa da fragilidade do eu. Depois de ter dito que o trauma é da ordem do inevitável, ideia difundida na antiguidade, na mentalidade grega, na cosmovisão helênica, na ideologia do Édipo, do ele não sabia, da inevitabilidade do destino. Também disse que essa marca, esse traço, é da ordem do insuportável, que está presente no argumento de Freud, da experiência muito intensa. A sedução, a castração, a cena primária, experiências tão intensas que acabam por desencadear um sintoma. Quando dizemos que a experiência é da ordem do impossível de dizer, que é o nome do real, em lógica, trata-se de algo que deveria enunciar, mas que não é possível enunciar. A ideia é propor um novo léxico para trauma ou marca, porque, além dos traços que compõem uma identidade, há outros acerca dos quais nossa tendência é procurar por uma experiência, aquela experiência que causou o patológico, o sofrimento, a ideia do trauma, da marca que está apensa a ideia de patologia. Quero demonstrar que é preciso desconstruir nossa ideia de que encontramos na experiência existencial com algum evento insuportável, cuja consequência é o sofrimento, o patológico. Mesmo o termo indelével, que aceitei de bom grado, agora me parece ir à contracorrente de nossa desconstrução do patológico. Na sessão clínica, tivemos a oportunidade de saber de um caso em que o falacê tem um embaraço com seu nome próprio. Sofria arrelio, bullying, por causa de seu sobrenome. Zangavam dele. Tive uma experiência com alguém que era arreliado por causa de seu prenome. Letícia, que significa alegria, e os colegas pronunciavam Laetitia ou Titia, o que a aborrecia. Eu passei muito tempo achando que era por conta desse arrelio que ela se embaraçou e, quando fez 18 anos, mudou a grafia de seu nome para a língua portuguesa, Letícia, e pagou essa nova nominação ou nomissão com o desencadeamento de uma psicose. Um dia ela me deu uma explicação excepcional, que mudou seu nome porque ele estava escrito em uma língua morta, o latim. Fiz aí uma distinção entre o que é da ordem da grimaça do real, o trejeito do real, o bullying, e o que é da ordem do real, a língua morta. Então, o pai nomeia uma filha em latim, e isso é condição suficiente para desencadear uma psicose. Com isso, quero induzir vocês a não procurar o patológico. Que fique indelével um traço
é possível, mas não é necessário que seja algo trágico, inevitável, insuportável. Basta que seja impossível para que se torne traço. No caso do menino com sintoma desortográfico, também é ilustrativo do que queremos desconstruir, ou seja, a ideia de patológico, porque nele se evocou a hipótese, não tão recente, acerca dos dois momentos de efetuação da estrutura. Encontramos como um significante e pode ser que jamais apaguemos esse significante, que ele se torne, por algum motivo, indelével. Mas ele não precisa ser necessariamente insuportável. Estou ansioso para falar do caso da enfermaria número 6, de Anton Chekhov, porque lá não há nada de extraordinário que tenha acontecido como fator causal. Então, pensei que podia organizar os dois momentos de efetuação da estrutura, seguindo, que aliás ampliamos para 3, segundo Solé, que aliás ampliamos para 3 momentos dessa maneira. No primeiro momento, há o significante S1, que é uma maneira de dizer com Lacan, em um seminário, O Momento de Concluir, que, aliás, é um capítulo da hipótese lacaniana. Aprendemos a falar e isso deixa traços mal-entendidos que fundam o inconsciente, que fundam o recalcado, que formam um sintoma. Não crio a expectativa de que é preciso determinado evento traumático com o qual sempre vai aparecer o embaraço do sujeito com o assunto da morte e do sexo, de preferência ao embaraço com o nome próprio, como vimos no caso há pouco citado. Desde sempre, o falacer tem de lidar com o significante, que, segundo Lacan, não são inventados, mas recebidos. Isto é, desde que nasce, o bebê recebe de seus pais uma série de significantes, às quais não pode responder porque, além de não saber o sentido do significante, não sabe o logos que há nos sons da voz e nas palavras. Sempre faço essa imagem de que é como estar aprendendo uma língua estrangeira. Assim, nascer é cair em um país estrangeiro. Daí se pode, por alguma boa razão, ficar peado de forma indelével a algum significante que vai se tornar traumático. Significante marca, significante traço. Isso é importante porque o privilégio que tem entre os lacanianos a pulsão de morte, tânatos, se vê bem nas experiências que são relatadas por Freud no além do princípio do prazer. Em primeiro lugar, o fordar, que concebemos como um momento de constituição subjetiva, da constituição do sujeito do inconsciente, lidando com a alternância presença-ausência, sair e voltar, alienação, separação, momento em que se profere esses fonemas. Enfim, assim aprendemos a falar. Em seguida, há um segundo momento de efetuação da escritura que tratamos como que Solé tratou como a castração, mas que traduzi por aprender a ler e escrever. O termo efetuação é bem escolhido porque, como em matemática, tem-se os elementos diante de si com os quais se vai efetuar uma certa operação. Operação da qual se obterá um certo resultado. Para além do significante audível, em um segundo momento,
é preciso lidar com os significantes enquanto caracteres, letras, e é fácil notar o embaraço do analfabeto para lidar com a letra, com os caracteres das palavras, que vou nomear como S2, o saber. Toda criança, em dado momento, é convocada a obter o domínio da letra em um nível empírico da alfabetização e, simultaneamente, em uma dimensão subjetiva, a do analfabetismo, conforme esse neologismo. Isso pode fazer em francês, alfabeto, alfabeto. Essa barra do real que Lacan, em Radiofonia, destaca como algo fundamental a atravessar no algoritmo do seu filho. Todo falacê vai ter de lidar com ela, uma segunda vez, no momento de efetuação da alteração da leitura e da escrita. Vai ter de dominar esse saber que é da ordem do real, ter o domínio da letra, de tal maneira que há uma dimensão subjetiva da relação do sujeito com a letra, com o saber, e isso constitui um segundo momento de efetuação da escritura, que é datável, 5 a 6 anos, e que coincide com a castração, isto é, coincide com a descoberta da diferença do sexo. Finalmente, depois do que Freud denominou de período de latência, chega o terceiro momento de efetuação da estrutura, inaugurando a puberdade, que para qualquer orientação freudiana, kleiniana ou lacaniana, é considerada uma catástrofe. Puberdade, terceiro momento que denominei de A1, momento no mesmo sentido em que dizemos não há relação, posso dizer na forma negativa, não há relação, ou posso dizer na forma afirmativa, A1, ou só A1, não há relação porque só há um, porque não tenho dois, que posso escrever como A minúsculo. Então, esses estão postos aí, os 3 momentos de efetuação da estrutura, momento bem escolhidos, por se tratar de uma referência temporal. Concluo sendo, se aceitasse que o real é traumático, não estaríamos à procura de um trauma na infância. Muito obrigado. Muito obrigada, Jairo, pelas suas contribuições, pela pontualidade também. E então vamos agora ouvir Eduardo Leal Cunha. Seu microfone já está aberto. A palavra é sua, então você tem 20 minutos. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Andréia. Antes de eu começar, eu mandei uma mensagem, tem uma notícia, eu mandei uma mensagem para você por e-mail, porque o Hernani Chaves está na mesa seguinte, ele está com problemas de conexão, porque ele está na Ilha de Marajó. Junto com o Christian Hoffman, tá ok. Obrigada, Eduardo. Tá bom, era isso. Enfim, então vamos agora a minha intervenção. Eu queria, obviamente, agradecer o convite da Érica, do Sérgio, da Andréia, sobretudo do Christian e do Roland. Enfim, é uma alegria estar participando aqui, uma honra também, sobretudo nesta mesa. Né? Se Jairo tem que lidar com o mestre, eu tenho que lidar com doce. Então, uma certa tarefa, né? Tem uma prova de esforço, mas vamos em frente. E, enfim, é muito bacana estar com essas duas pessoas na mesa, realmente uma honra. Veja bem, o que eu queria fazer com vocês hoje, o que eu queria propor hoje a vocês, é avançar um pouco mais nessa consideração do trauma como marca de certas experiências compartilhadas em nossa experiência contemporânea. Né? Então, eu vou fazer isso, uma tentativa de explorar um pouco as inquietações, né, que o livro do Christian e do Roland me causaram. Né? Inclusive, eu nomeei minha fala Inquietações em torno do trauma e da pandemia, ainda em elaboração.
Então, são algumas inquietações que se organizam, de certo modo, em torno de duas questões. A primeira questão é a seguinte: como nós articulamos a dimensão social do acontecimento, né? Sobretudo no caso da pandemia, que é qualificado como um fato social total, né? Essa é a proposição do Frederick van der Berg, que é um sociólogo. Se temos um fato social total, como este fato social total se articula, né, a algo tão particular que é a experiência do trauma para o sujeito, tão inteiramente vinculado à singularidade da sua história, né, e à singularidade das suas ferramentas simbólicas e afetivas. Então, essa é uma primeira questão, né? Sobretudo, se seguirmos a provocação do Jairo, que o trauma efetivamente pode ser algo banal, ou seja, a violência do acontecimento, né, a grandiosidade do acontecimento talvez não seja necessária para garantir o seu efeito traumático. Então, seria preciso pensar em alguma forma de mediação. O que coloca para nós, inclusive, uma tarefa teórica, né, de pensar como essas duas dimensões se articulam, certo? Essa dimensão do acontecimento social e essa dimensão própria do funcionamento subjetivo que, de alguma forma, é perturbado por esse acontecimento. Então, a primeira pergunta é essa: como se testa essa articulação, né? E ela se desdobra numa segunda, né? Em que condições, né? Que condições são necessárias para que um acontecimento social seja ou não compartilhado, né, de modo que ele possa produzir efeitos subjetivos singulares? Essa é a segunda questão, né, que obviamente é inteiramente tributária da primeira, né, mas eu acho que elas revelam tarefas teóricas distintas, né? A primeira se refere a essa articulação entre a dimensão sociopolítica e a dimensão subjetiva, e a segunda nos levaria a pensar em algum tipo de mediação, certo? Colocadas essas duas questões, eu vou fazer também muito rapidamente, para tentar me manter dentro do tempo, eu normalmente consigo. Eu vou organizar minha fala em 3 movimentos, né? No primeiro movimento, eu vou fazer uma pequena interrogação de duas, né, das muitas ideias que nos são propostas no livro de Roland Chemamard. É um livro absolutamente cheio de ideias, com muitas questões, muitas referências, né? E eu tirei dali 2 questões que, de alguma forma, se articulam a essas questões iniciais que eu coloquei. 2 noções. A primeira é a própria noção de trauma, né? E, sobretudo, em torno do sentido do trauma difuso. Segunda, a noção de guerra. Esse é o primeiro movimento. No segundo movimento, eu queria fazer uma breve reflexão em torno da comparação, que me parece, de certo modo, inevitável, e enfim, fiquei sabendo hoje que efetivamente era essa a proposta do evento, eu não tinha me dado conta, né? Dessa comparação entre a experiência, né, francesa de 2015 com os atentados, né, e a experiência nossa, brasileira, agora com a pandemia. Aí eu falarei do Brasil especificamente, né? Esse movimento ele é orientado por uma única pergunta, fundamental, né, para mim, ao menos. Por que e como 130 mortes podem ser mais traumáticas do que 470 mil? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Um terceiro movimento, que eu chamei, tem um textozinho pequeno do Freud, que na edição de Standard brasileira, que tem uma tradução horrível, a gente sabe, mas tem um título bonitinho, que é Achados, Ideias, Problemas, né? Então, no meu terceiro movimento, nesse setor de achados e perdidos, ideias e problemas, né, eu queria refletir um pouco sobre os sentidos do trauma, né, e sobre o papel dos mecanismos identificatórios na experiência traumática, né? Ou seja, propondo, como provocação talvez, que esses mecanismos identificatórios são o mediador possível para que esse acontecimento social adquira efeitos singulares, né? Seja efetivamente compartilhado, né? Então, em relação a esse primeiro movimento,
sobre o trauma, me parece importante que a gente avance um pouco, né, nessa interrogação de o que define um trauma, né? Sobretudo um trauma difuso, né? O que faz com que um acontecimento que toca a todos, mas não a mim particularmente, possa ter efeitos dramáticos sobre o meu funcionamento subjetivo. Dito de outro modo, como fazer a ponte, né, entre o real da pulsão e o caráter mais ou menos trágico de um determinado acontecimento social. É óbvio que eu estou aqui pensando muito mais, né, no foco, no objeto do Roland Chamamard do que no objeto do Christian Hoffmann. Quer dizer, muito menos nas pessoas que efetivamente se foram traumatizadas, né, tomando o velho sentido de trauma, como fratura, né, como violação da superfície física, da superfície corporal, né, sentido que inclusive aparece no Freud, no primeiro Freud, né, quando ele descreve lá o primeiro tempo do trauma, né, e ele fala de uma violação, um toque nos genitais, né? Então, como é que se faz essa passagem, né? Ou seja, como operar, né, essa passagem entre os planos social e do subjetivo, sem evitando, por exemplo, qualquer tentativa de psicologização do fato social. Vejam que eu estou aqui colocando efetivamente questões, né, para os meus amigos Christian Rolla. Estou designando tarefas, né, que me parecem importantes, né? Então, como evitar qualquer tipo de psicologização que nos faça perder de vista o real alcance político e social de determinados acontecimentos, ou mesmo de certas experiências subjetivas? Ou, colocando isso de uma outra maneira, né? Será que um conflito subjetivo não é sempre, em alguma medida, né, uma forma do conflito político, na medida em que se faz como efeito dos modos de laço social possíveis em determinado contexto sócio-histórico, né? Estando assim diretamente implicado em nossos modos de viver juntos? De qualquer forma, fica essa questão, né? Como situar tal envolvimento na complexidade e espessura do processo traumático, né? São termos, né, do livro, tirados do livro do Christian do Roland. Acho que é preciso também pensar, né, eu continuo aqui provocando o Christian e o Roland, né, nos laços entre trauma e corpo, né, tão presentes para essas primeiras pessoas, né, que o Christian recebe no seu consultório, e tão ausentes, aparentemente, para essas outras pessoas. Talvez, né, a gente está supondo, tenham sido também traumatizadas. Tem uma frase do Freud, também logo no começo, eu gosto muito das primeiras coisas do Freud, nas Cartas a Fliss, né, onde ele tem um fragmento onde ele diz: do que escutamos nascem as fantasias, do que vemos nascem os sonhos, do que vivemos surgem os traumas. Então, a minha pergunta, efetivamente, quer dizer, o que eu acho que se cria como tarefa teórica para a gente é pensar como esse acontecimento social tão distante, às vezes, pode ser vivido por todos e por cada um de nós. Uma outra pergunta, ainda sobre o trauma, é se não banalizamos um pouco a ideia de trauma, né? Coisa do estresse pós-traumático, enfim. Se não há um excesso, né, de trauma, constituindo não trauma em si, mas um certo discurso sobre o trauma. E talvez seja importante pensar o que esse discurso sobre o trauma nos diz. Sobre a guerra, eu queria perguntar, né, ao Chamamard e ao Hoffmann, né, se esse clima de guerra é efetivamente uma novidade. Se ele não tem, como nos diz Joel, uma genealogia, né? Se não já faz muito tempo que tomamos o outro fundamentalmente como um inimigo. Se isso não faz parte da nossa forma moderna e contemporânea de subjetivação. Certo? Uma outra questão é se essa guerra ela não pode ser pensada como sintoma, ou mesmo como elaboração, né? Eu retirei aqui uma frase do livro que diz o seguinte:
A guerra é um alívio ao sujeito de seus sintomas pelo desencadeamento da violência pulsional. Mas se a guerra for também uma tentativa de ordenamento como significação e não como desordem, pensando, por exemplo, no que serviu a metáfora da guerra para o governo francês, que instituiu imediatamente o estado de emergência. A que nos serve definir nosso corrente estado como guerra? Porque certas guerras são enunciadas e outras são desmentidas, como aquelas que, bem lembrou Joel, são travadas diariamente nas favelas, e que resultam no genocídio da nossa juventude negra. Por que desmentimos essa guerra e desejamos guerrear contra o vírus ou contra o Daesh? Eu vou parar aqui no meu primeiro movimento, passo ao segundo. A pandemia, nós, os franceses e os atentados de 2015. Me parece que é necessário pensar que há, evidentemente, algumas aproximações curiosas. Por exemplo, a ideia de um vírus terrorista, de como esse imaginário do terrorista permanece usual, presente nos nossos discursos. Por que esse lugar estratégico? Por que definimos nosso vírus como terrorista? E, enfim, essa pergunta fundamental. O que há de diferente? O que se passa de diferente entre a França e o Brasil, que 130 mortes traumatizam tanto mais que 470 mil? Na época dos atentados, eu estava em Paris, eu morava em Paris, eu estava a cerca de 200 metros do Bataclan, e durante semanas as ruas estavam marcadas por uma tristeza enorme, tão diferente do que eu encontrarei se eu for resolver ir ao shopping, aqui perto de casa agora. Por que essa tristeza não se instala? O que faz o nosso traumático e o que, surpreendentemente, não produz trauma aqui? Por que esse universal é possível na França e o Christian Roland defendem a construção e a produção desses universais contra um mundo que eles supõem excessivamente marcado pela diferença? Por que esse universal não nos interessa politicamente? Talvez porque ele tenha sido historicamente uma marca da opressão e do silenciamento, um desmentido de uma divisão fundamental que opera entre nós, como diz o Vladimir Safatli, entre pessoas e coisas. Nós não somos um país feito de cidadãos, nós somos um país dividido entre pessoas e coisas. E com isso, eu passo ao meu terceiro movimento. E aí eu vou falar um pouco mais devagar, porque agora eu já garanti que eu vou conseguir respeitar os meus 20 minutos. Então, parando para respirar, eu diria o seguinte. Primeiro, eu acho importante essa distinção entre, efetivamente, uma experiência traumática e um discurso sobre o trauma. Me parece que as pessoas estão muito contentes em dizer que estamos todos traumatizados, e me parece que isso precisa ser interrogado, porque isso despotencializa a própria ideia de trauma, e talvez oculte algumas realidades. Será que estamos mesmo traumatizados ou será que vivemos uma situação de medo? Será que o que temos aí, para a maioria de nós, pelo menos, para muitos de nós, com certeza, é efetivamente trauma ou simplesmente um medo como proteção exatamente dessa perda de si de que fala Joel? Será que alguma epifania foi efetivamente possível durante a pandemia? Ou nos agarramos cada vez mais aos nossos velhos modos de ser? Nesse sentido, eu sou bem freudiano. Eu sou sempre em busca dos desejos odiosos e egoístas. Então, quais são os desejos odiosos e egoístas que nos fazem ficar em casa dizendo estamos todos traumatizados? Será que compartilhamos tanto assim as covas inumeráveis, incontáveis dos cemitérios de São Paulo? Será que eu compartilho de alguma forma a dor e o sofrimento dessas pessoas?
porque, efetivamente, o medo da morte surge na pandemia. Mas será que não surgem outros medos? Né? Será que não surge na pandemia, entre outros, o medo de identificar-me precisamente com esses sujeitos que historicamente foram reduzidos a objetos? E eu lembro aqui da viscosidade do pobre, do Bauman, né? De como os pobres são viscosos e, diante deles, junto a eles, estamos sempre perto de correr o risco de sermos arrastados para a sua pobreza, para a sua miséria. Talvez o discurso do trauma, né, produzindo uma identificação que não se sustenta, me proteja precisamente de ser levado a identificar-me com essas pessoas, coisas. Então, é preciso perguntar, né, talvez, como se estabelecem esses limites identificatórios e como eles podem ser ultrapassados, né, produzindo essa mediação, né, para que, em vez de termos medo, tenhamos, quem sabe, epifanias, revelações. Para que talvez o que nos reste da pandemia seja a esperança de que o vírus nos force a um mínimo de identificação com as vidas matáveis da periferia. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. É isso. Muito obrigada, Eduardo. Bom, encerramos a mesa já com muitas questões, né? Trazidas pelo Eduardo. Gostaria, então, de... O chat está aberto, se alguém quiser fazer alguma questão. Os próprios participantes da mesa, Joel, Jairo, se quiserem fazer algum comentário a respeito das questões colocadas. O Xemamá gostaria de falar, Érica, você nos auxilia. Xemamá está com a câmera fechada. Pronto. E Mico. Parfait. Non. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Bon, je remercie les collègues et amis pour leurs interventions. Eu agradeço aos colegas e amigos pela intervenção. Particulièrement parce qu'il se trouve que je travaille avec deux d'entre eux dans un groupe que nous avons créé avec Christian Hoffmann. Particularmente porque eu trabalho com dois dentre eles num grupo que nós criamos junto com o Christian Hoffmann. Et donc, qui inclut Joël et Eduardo, que je suis content de retrouver ce soir. E então faz parte desse grupo Joel Birman e Eduardo Leal Cunha, e eu estou muito feliz de reencontrá-los nessa noite. Alors, on a continué à parler de traumatisme diffus. Nós continuamos a falar de traumatismo difuso. Évidemment, diffus ne veut pas dire également diffusé dans l'ensemble de la société. É claro que difuso não quer dizer igualmente difundido no conjunto da sociedade. Et je suis tout à fait d'accord avec Joël. E eu estou totalmente de acordo com Joel. Sur la façon dont très inégale dont la pandémie frappe les différentes classes et groupes sociaux. Da forma desigual que a pandemia atinge as classes sociais. Et les groupes les plus divers. E os grupos mais diversos. C'est aussi un petit peu vrai en France. Pas seulement Também é pouco verdadeiro que isso ocorre na França. Où on relève qu'il y a plus de morts et de malades graves dans certains quartiers que dans d'autres. Há mais mortos e doentes graves em alguns bairros do que em outros. Est-ce que nos sociétés sont également sont égales devant cette question? Será que as sociedades são iguais, colocam da mesma forma frente a essa questão? C'est vrai que ce qui est le plus diffusé dans nos sociétés,
c'est le néolibéralisme. É verdade que o que é mais difundido nas sociedades é o neoliberalismo. Et en ce sens, on pourrait craindre que partout, l'inégalité devienne de plus en plus forte par rapport à la mort. E nós podemos ter o receio de que, em todos os lugares, a desigualdade aparece cada vez mais forte. Je suis peut-être très optimiste. Talvez eu seja muito otimista. En pensant que nous avons un petit rempart quand même contre ces inégalités. Pensando que nós temos, talvez, algo contra as desigualdades. Et je dirais, le premier mot qui me vient, c'est le mot de démocratie. E talvez a primeira palavra que me vem à mente é a palavra democracia. Parce qu'il y a des sociétés où la possibilité de voix contraires à celle du néolibéralisme peuvent s'élever. Porque há sociedades onde a forma de ver o mundo de forma contrária ao neoliberalismo podem ganhar, podem avançar. Mais je pense qu'il y a un autre terme qu'a rappelé Eduardo. Mas tem outro termo que Eduardo trouxe, est important, que é importante. C'est celui d'universalisme. É o termo universalismo. J'espère qu'il nous reste la possibilité que nós temos ainda a possibilidade comment dire, de veiller à limiter ces inégalités insupportables quand il s'agit de santé et de mort. De cuidar para limitar essas desigualdades insuportáveis quando se trata de mortes. Si nous avons toujours à l'esprit l'universalité de l'homme. A universalidade do homem. Ça me paraît... Bon, on peut y ajouter peut-être la question de l'identification dont a parlé aussi Eduardo. Nós podemos acrescentar a questão da identificação, da qual Eduardo também falou. Mais au-delà de l'identification, qui est un concept compliqué, mas para além da identificação, que é um conceito complicado, il y a une face aussi imaginaire, e também imaginário, qui a une face imaginaire, pas tem tout uma face imaginária, eh bien, il y a notre référence commune à l'universel, a nossa referência comum ao universal, n'est pas imaginaire, e não o imaginário, et qui fonde le symbolique. E que funda o simbólico. Le symbolique comme dimension essentielle de l'être humain. O simbólico como dimensão essencial do ser humano. Donc, merci à tous, et en particulier aux deux que je connais le mieux ici. Então, obrigada a todos, em particular aos dois que eu conheço bem aqui. Por favor, Joel. O microfone do Joel, Naamã? Está liberado, Joel. Liberado, Joel. Isso. Bem, o que eu queria falar, que eu acho bastante importante, a pandemia, como diria o Marcel Mauss, é um fato social total. Ou a gente só pode analisar a pandemia, para usar um outro teórico francês, a partir de uma teoria da complexidade. A pandemia tem dimensões sanitárias, econômicas, ecológicas, científicas, médicas, etc., né? Mas os efeitos elas vão se dar seja sobre as particularidades somáticas ou sobre as singularidades psíquicas. Digamos que existe, preciso estabelecer bem essa diferença, né? Para a gente não juntar Léo com Creu, né? E o que me parece é que a chave para se pensar nessa articulação entre o campo social e o campo subjetivo é a dimensão da governabilidade. Eu acho que aí essa categoria do Foucault para pensar o campo político como prática de governabilidade, né? Onde, inclusive, a guerra, né, lá em defesa da sociedade, ela é a guerra que é o modelo da política e não a política que é o modelo da guerra, né?
a guerra ela está situada não como um evento atual ou pontual, mas ela é uma coisa muito mais abrangente nessa leitura, né? Que ela inverte a equação do Clausewitz, né? Que pensava que a guerra era pensada a partir da política. Eu acho que a gente tem que pensar a política a partir do modelo propriamente da guerra. E, nesse sentido, é que eu acho que a gente pode pensar em diferentes formas de governabilidade e elas é que são decisivas para pensar se nós temos efeitos traumáticos ou não temos efeitos traumáticos. E o efeito traumático aí não é o desamparo, o efeito traumático aí é o desalento. É o desalento no sentido daquilo que nos faz perder a dimensão do futuro. Se 100 mortos ou 130 tem mais efeito traumático do que 470 mil, como diz o Eduardo, ou se não, se a gente quer comparar os 470 mil mortos no Brasil para os 100 ou 150 mil que aconteceram em diferentes países europeus, digamos assim, isso mostra como, genealogicamente, a vida no Brasil não vale porra nenhuma, diferentemente do modelo universal europeu. Isso que quer dizer isso? Que a nossa vida, nós temos uma banalização da morte, propriamente dita, de maneira que morrer 470 mil pessoas não tem o mesmo impacto do que morrer 150 mil ou 100 pessoas ou 130 na França por conta dos atentados terroristas. É porque a equação do universal presente na cidadania francesa não está presente num país marcado ainda pelas capitanias hereditárias, que é o Brasil, onde um Estado democrático não foi constituído e onde a gente não saiu inteiramente ainda do modelo neocolonizador, e onde, por isso mesmo, a dimensão genealógica aqui é muito poderosa para a gente pensar essas equações da governabilidade, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que, aliás, tem uma outra particularidade também, a que eu não fiz referência na minha intervenção, mas que eu traço agora, é que o Brasil e os Estados Unidos têm em comum não apenas o negacionismo da ciência, mas também têm em comum o fato de que são os dois países com forte tradição neopentecostal. Então, uma outra proximidade entre Trump e Bolsonaro é essa dimensão da religiosidade neopentecostal, que é bastante presente no Brasil, né? e nos Estados Unidos, e que é aliado desse negacionismo científico, né? Então, nessa medida, eu acho que pensar a dimensão genealógica da pandemia implica, ao mesmo tempo, pensar essa suposta etiologia difusa a que o Roland fez menção, numa perspectiva propriamente genealógica. É isso que eu queria dizer, né? Então, se a gente quer tirar alguma coisa disso, né, que pode ser lá a epifania do Eduardo ou do Joyce, né, em relação ao futuro, né, que tipo de ganho a gente pode ter para começar a chorar os mortos, os nossos pobres favelados, fuzilados diariamente nas favelas brasileiras ou cariocas. Né? Como é que a gente vai poder tirar esse tipo de ganho de considerar que essas vidas que se perdem, elas propriamente nos concernem? Agora, eu acho o seguinte, que mesmo dentro disso, né, para ver o efeito traumático e não do discurso traumático sobre a pandemia, a melancolia está instalada no Brasil. Ela aparece hoje sobre a forma dessa situação que a gente vive, que está todo mundo cansado, estamos cansados. Esse cansaço, ele é um efeito melancólico. Eu não preciso estar chorando para estar melancólico. Esse cansaço, esse tédio, vida que a gente vive em relação a isso, né, é um sinal melancólico. Nós vivemos com 470 mil cadáveres voando na nossa cabeça. E esses cadáveres vão pesar muito mais no futuro do que agora, porque eles foram enterrados de uma forma indigna. Eles foram tratados como carne de açougue em caminhões de supermercado
e de frigoríficos no Brasil. Eles foram empilhados no chão das enfermarias dos hospitais brasileiros, né? Então, nós estamos cercados de mortos sem sepultura, como dizia o Sartre, e todos nós carregamos hoje, sim, uma morte na alma. E isto é traumático, isto não é discurso sobre trauma, é isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Nosso tempo já está... Tem uma questão, Andréa, do Christian Hoffman. Ah, não vi, desculpe. Está no chat? Não, é para eu traduzir. Christian. Voilà. Bon, je voudrais, si j'ai bien compris, si j'ai compris un peu quelque chose à partir des traductions en français, je voudrais d'abord remercier. Oui. C'est bon, c'est bon. Oui, donc, se eu entendi a partir da tradução francesa, eu gostaria de inicialmente agradecer. Je voudrais d'abord également remercier Jairo pour sa participation, comme nos deux amis. Jairo, por sua participação. Et je voudrais justement profiter de ce qu'il nous propose comme substitution de l'épiphanie de Joyce, bien sûr, au traumatisme. E eu gostaria, então, de aproveitar a relação que ele faz e a proposta de substituição da epifania do Joyce e do traumatismo, da palavra. Alors, je voudrais, à partir de son hypothèse, proposer une question aux trois intervenants de la façon suivante. À savoir que... Oui. Vas-y. À partir d'un texte récent que j'ai trouvé dans les archives de Moustapha Safwan. A partir de texto recente que eu tive acesso nos arquivos de Moustapha Safwan. Concernant un texte sur l'écriture de Joyce qu'il a écrit il y a quelques années. Qu'il escreveu alguns anos atrás. Où il pose la question, existe-t-il une langue dont la voix dirait le réel? E ele coloca a questão, existiria uma língua, existiria une langue dont la voix dirait le réel. Existiria uma língua dirait le réel. Que diria o real. Et je trouve que effectivement, c'est une façon d'aborder le trauma. E para mim é uma forma de abordar o trauma. Ça rejoint ce que Joël disait d'une certaine façon à partir de Camus sur la peste. Isso pode nos levar a pensar, como Joël nos trouxe sobre o texto, o romance A Peste do Camus. Parce que, comme on le sait, la peste est une métaphore de la barbarie nazie. Porque nós sabemos que a peste é uma metáfora da barbárie nazista. Alors que, en fait, on voit bien que dans la pandémie, il n'est plus question. Que na pandemia, il n'est plus question de métaphore. Não se trata mais de metáfora. Il est question, comme nous en parlons depuis le départ, de réel. É uma questão, como dissemos desde o início, do real. Où le symbolique n'arrive plus à passer sur le réel. Na qual o simbólico não consegue mais se sobrepor ao real. Ce qui définit un peu ce que dit aussi notre ami Eduardo, qui m'a fait penser aux derniers écrits de Butler, de Judith Butler, aos últimos escritos de Judith Butler, sur la question de l'invivable. Sobre a questão do da não possibilidade de viver em português, se alguém quiser criar o neologismo, mas é o não vivável. Oui. Alors, nous verrons, dans les conclusions, j'en parlerai. Então, nós veremos, eu falarei isso na conclusão. Que finalement, ce réel de la pandémie, finalmente, esse real da pandemia et des violences actuelles, e da violência atual, nous amène à poser la question du discours politique.
nos leva a colocar a questão do discurso político. Et il faut bien se rendre compte que le discours politique, E precisamos perceber que o discurso político, malgré le fait que, par exemple, en France, apesar do fato de que, por exemplo, na França, au moment des attentats, no momento dos le atentados, président de la République a dit solennellement « Nous sommes en guerre ». o presidente da República disse de forma solene: estamos em guerra. Et à propos de la pandémie, notre jeune président a E dit em la même relação à chose. pandemia, o nosso jovem presidente Et il a bien dit « C'est une guerre hein ». é uma guerra, trata-se de uma guerra. Cette évocation de la guerre, ces discours politiques ont eu très peu d'effet sur les constructions subjectives. E esse discurso político que ramene a guerra tem poucos efeitos do ponto de vista individual. Ce qui montre effectivement la très grande fragilité du discours politique démocratique d'aujourd'hui. O que mostra a grande dificuldade do discurso democrático do momento. Voilà, donc question peut-être aux trois intervenants. Então, eu gostaria de ouvir os três participantes, Jairo, Joel, Eduardo, rapidamente. Merci, Christian. Eduardo, seu microfone está aberto? Posso começar. Então, enfim, não há como responder essa pergunta rapidamente. A primeira coisa, até porque não é uma pergunta, é um conjunto de questões. Eu acho que um dos pontos efetivamente é esse, Christian. Qual é o sentido dessa evocação da guerra? Né? A que serve? Né? Por que esse significante é oferecido nesses momentos? Né? E o que ele traz? O que ele produz em termos, eventualmente, de sintoma social mesmo? Né? Então, acho que essa é uma questão que está aí, posta. Né? Então, por isso que eu acho que a gente pode, enfim, acho que eu entendo toda a discussão em torno da ideia de guerra difusa, do Frederic Gros, mas me parece que é preciso tomar aí um certo cuidado e ver como esse significante é apropriado. A mesma coisa em relação ao trauma. Né? Não se nega de modo algum o efeito traumático sobre muitos de nós, né? Mas isso não deve nos permitir supor, né, que o trauma está dado como algo que está dado. Né? Eu acho que é preciso pensar efetivamente nessa mediação, né, em como se dá essa passagem entre o grande acontecimento e a experiência subjetiva singular, né? Por que atinge de pessoas de modos diferentes e o que é necessário para que atinja, para que algo de compartilhado se produza, né? E quais são os significantes que nos são ofertados para lidar com isso. Acho que essa reflexão crítica também é necessária. Eu pararia só por aí, porque senão eu vou me perder. Só por isso. Joel, talvez Jairo e você finaliza para a gente, que tal? Sim, eu posso dizer uma palavra. Primeiro, prestei atenção que Joel e Christian Hoffmann, que são incansáveis, já estão trabalhando os casos limite. Toma como exemplo Joyce. Fiquei curioso. Sobre o real, queria poder dizer uma palavra rápida. Entre o real como impossível de dizer, o simbólico não dá conta de dizer, e uma virose em escala mundial, uma pandemia, que não sei aplicar o conceito de real a uma pandemia, sem muito mais aplicar a uma impossibilidade subjetiva, individual, como foi traduzido há pouco, mas um assunto sobre o qual precisaria muitos desdobramentos.
falamos com tanta tranquilidade do real né, do trauma. Estamos diante de uma virose. Eu queria saber distinguir a impossibilidade lógica de dizer de uma virose. Só isso. Obrigada, Jairo. Joel, você com a palavra para encerrar. Olha, eu acho que essa proclamação, né, que faz o Macron, que fez o antigo presidente da República diante do trauma terrorista, diante do ataque terrorista de que estamos em guerra, e a renovação do Macron de que estamos em guerra, eu acho que quando um presidente, um chefe de nação, alude à questão da guerra num contexto desse, né, evidentemente que ele está vivendo num campo ficcional em que o campo da política, o campo da normalidade social, é o campo da inexistência da guerra, né? O que eu acho que, inclusive, do ponto de vista do que eu defendi antes da defesa da sociedade, é uma interpretação difícil de sustentar, no sentido de que seriam as relações de força, de guerra, ou os narcisismos das pequenas diferenças em diferentes graus de grandeza desde os anos 20 que comandam a nossa história, digamos assim, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que quando um presidente, um líder da nação, alude "estamos em guerra", é uma palavra de ordem para provocar uma coesão social contra o inimigo, né? Se preparar para o combate. Eu acho, então, um sentido do Macron de falar da guerra, né, ou do Hollande de falar da guerra, é de provocar um consenso social em torno de um inimigo para nos preparar para o combate. Evidentemente que essa convocação para se ver diante do inimigo, ele pode ter efeitos diversificados, positivos e negativos, né? Eu digo negativos por quê? Porque eu acho que é através desse negócio de que estamos em guerra que você conclama também o estabelecimento do incremento das medidas de segurança pública. Você começa a criar um discurso policial repressivo nas ordens sociais, em nome do inimigo, né? Onde você acaba por conduzir a um Estado policial, né? Ou acaba transformando o policial em herói nacional. Em algum momento, numa manifestação francesa, os cidadãos abraçavam os policiais como se eles fossem os heróis do pedaço, né? Esse tipo de proclamação, né, de que estamos em guerra em nome da coesão social pode ter desdobramentos muito perigosos no sentido do discurso atual da extrema-direita, e no Brasil a gente conhece isso muito bem, talvez mais do que vocês aí na França, exatamente porque a gente está exposto a um discurso de extrema-direita instalado no coração do aparelho do Estado brasileiro, onde esse discurso de que estamos em guerra contra os inimigos, os comunavírus, os comunistas e etc., estão o tempo todo sendo propalados aqui. E eu tenho para mim, inclusive, o Christian, o seguinte: eu acho que no Brasil o vírus Bolsonaro é pior do que o coronavírus. Eu digo isso é o menor problema, até mesmo porque o vírus Bolsonaro ele nos levou ao estado em que nós vivemos de 470 mil mortos. Sem o Bolsonaro, nós teríamos uma situação difícil, mas não tão disseminada de mortos como a gente vive hoje. Então, o nosso problema hoje é tenhamos mais segurança, congreguemos as sociedades, sim, mas em torno de reconstituir os laços sociais democráticos, porque isso é a única maneira da gente sair desse tipo de discurso fascista em que as extremas-direitas hoje querem afetar a governabilidade das sociedades ocidentais no sentido antidemocrático. Eu acho que é a maneira da gente poder trazer um pouco de uma epifania libertária para podermos pensar no futuro possível, né?
Bom, muito obrigada. Tivemos aqui uma mesa calorosa, um debate muito importante, nosso chat bombou, né? Talvez fosse uma mesa para um dia todo. Agradeço muito, Eduardo, Jairo, Joel, foi de grande contribuição. Tenho certeza que todos aqui admiraram muito cada uma das falas.